Começa agora, Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fra Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materna e Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Clenilson de Oliveira e Lucas Acosta. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. E hoje nós vamos falar sobre o uso de medicamentos e outras substâncias na amamentação. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, abra a sua cajuína, porque a nossa convidada de hoje veio diretamente do Piauí. Estamos aqui com a Narliana Farias, que é nutricionista e consultora em aleitamento materno. Seja bem-vinda, Narliana. Obrigada. Uma delícia contar com a sua presença, com o seu sotaque e com tudo que se produz com o caju, que é delicioso também. Temos a cajuína, né? Temos as castanhas do caju e o licor do caju. E aquele docinho feito com a polpa do caju? Sim. Que delícia. E hoje nós vamos falar sobre a amamentação, né, Narli? A amamentação, que é essa experiência tão importante para mães, bebês e famílias e que muito frequentemente tem sido acompanhada pelo uso de algum medicamento ou de alguma substância que é necessária à manutenção da saúde, do bem-estar da mãe, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Esse é um tema muito importante. Eu percebo que mulheres já durante a gestação, quando fazem uso de algum medicamento permanente, frequente, ficam angustiadas com relação a isso, né? Se poderão ou não poderão manter o uso. Então, esse é um tema importantíssimo. Vamos começar falando sobre os mitos, então, Narliana. Quais são os mitos mais comuns que estão associados ao uso de medicamento ou de alguma substância necessária à saúde da mãe e à amamentação? Primeiramente, é muito importante realmente essa mãe saber, né, dessas informações que é bem necessárias. Porque tudo que essa mãe realmente se alimenta, ingere, é passado ao aleitamento materno, né? Então, acaba aí acontecendo algo, né, com a criança, porque é transmitido realmente algumas substâncias. Então, há dúvidas, sim, em relação a isso. E existe realmente mitos, né? A mãe, ela está passando por um resfriado, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, e realmente não sabe que tipo de medicamento vai usar. E às vezes também profissionais de saúde não sabem o que realmente vai prescrever para essa mãe, né? Então é muito importante realmente esse conhecimento com esses medicamentos. Então existe substâncias sim que essa mãe pode estar tomando para fazer esse tratamento durante esse tempo da amamentação, né? Então, a gente realmente sabe que existe isso, de mães que ficam com medo, né? Então, pega muito, aí passam tempos sem se tratar, né? Fazer o tratamento correto, com medo realmente de tomar. E muitas vezes o prejuízo é ainda maior, né? Pela interrupção do tratamento em si. E tem alguns mitos que são associados a isso. Eu vou te contar uma coisa, Nali, que até não tem a ver com a amamentação especificamente, mas me lembrei agora que quando eu estava grávida do meu primeiro filho, isso há 13 anos atrás, me disseram que o paracetamol era inofensivo, tá? Não, paracetamol é alguma coisa que está mais ou menos liberada para gestante. Tempos depois, veio a notícia de que não é tão inofensivo assim. Então, tem ainda essa questão de que vai mudando a percepção, a concepção e o conhecimento sobre o uso de alguns medicamentos durante a gestação e durante a amamentação. Por exemplo, a questão do álcool também, né? Isso. Não tem nenhuma dose que é segura durante a gestação. Mas, durante a amamentação, é possível fazer alguma ingestão com alguma segurança. Mas, diante também de uma dúvida, muitas vezes as mulheres optam por não fazer nenhum tipo de uso de nenhuma substância, incluindo aquelas que seriam necessárias para a sua saúde. E esse que é o problema, né? Também acaba tendo esse desmame precoce, né? Porque a mãe precisa fazer certo tratamento com alguns medicamentos que realmente podem na amamentação. E às vezes acontece isso, a mãe deixa de tomar ou deixa de amamentar seu filho para fazer tratamento X, né? Então, acho que realmente essa falta de informação aí é bem grande nesse meio, levando aí a desmame. Esse seria um grande mito. Sim. Eu preciso desmamar precocemente ou quanto antes o meu bebê para continuar o meu tratamento de saúde. Sim. Muitos tratamentos de saúde são conciliáveis com a amamentação, então é um mito que eu tenho que desmamar o meu bebê para fazer meu tratamento. Exemplos, né? Mães que precisam tomar antibióticos, antidepressivos, né? Então tem muita mãe que realmente para de amamentar para fazer esse tratamento.
Na verdade, são poucas as medicações assim que são contraindicadas durante a amamentação, mas muitas o uso é assim ainda Incerto. Inseguro. E tanto é que a gente observa, né, que tem materiais do próprio Ministério da Saúde que trazem uma informação, a bula traz outra, o site internacional de busca é outra informação. Então, isso também acaba confundindo, né? Tanto os profissionais quanto as próprias A questão mães. também, né? Como você falou do paracetamol, né? De um tempo pra cá, foi visto que, tipo assim, não, se o bebê toma, né, nessa fase aí do nascimento, deu uma febre, se ele consegue tomar e não é prejudicial, então na amamentação também eu posso, né? Então antes isso era visto assim, né? E tem uma Mas questão da depois, dosagem também, né? Se eu penso assim, durante a amamentação o paracetamol é seguro, mas também uma superdose, né? Alguma coisa que pode produzir algum tipo de intoxicação, ou na mãe ou no bebê, também não é seguro, né? Isso. Então tem que cuidar também a quantidade. E o álcool também, eu acho que é um outro grande mito, né, ali. Muitas mães, né, geralmente assim, na parte da consultoria, elas perguntam, né, Narliana, hoje eu vou sair, eu posso estar tomando, né? Deixei o meu leite lá e eu vou dar uma voltinha. Posso estar tomando aí uma cerveja, um vinho, né? Então, realmente, nessas substâncias, assim, de álcool, existe uma dose realmente que é compatível à amamentação. Mas aí tem uma série de cuidados, né? Sim. É uma dose e também ficar algumas horas sem amamentar. Tem Isso, tem esses cuidados. Quer nos contar esses cuidados? Um exemplo, né? Um copo de 300 ml de vinho ou cerveja, geralmente a gente dá aí 2 horas para essa mãe, né? Ficar sem amamentar seu filho e depois, com segurança, pode sim amamentar. Mas se ficar na dúvida, dá para fazer a ordenha do leite, deixar congeladinho e aí... A maioria das mães fazem isso, né? Tira antes e aí oferta para a criança, mesmo depois de 2 horas, para poder realmente ficar mais seguro. Vou fazer uma curiosidade que me ocorreu agora. A mãe ingeriu uma bebida alcoólica e daí ela, digamos, ficou com a mama muito cheia e ela fez a extração do leite 1 hora depois, tá? Não deu aquele intervalo de 2 horas ou mais. 1 hora depois ela fez uma extração do leite pro conforto dela. Esse leite que ela extraiu, ela pode congelar e dar pro bebê depois? Ou o congelamento não vai tirar o álcool dali? Como é que é? Com 1 hora não, tem que desprezar. Esse leite ela joga fora. Isso. Tá, então não dá para reservar leite. Não, tem que ser antes. Leite batizado, não. Chama leite batizado com álcool? Não pode. Não pode. Então ela faz a extração pro conforto dela, que é importante, mas ela não guarda esse leite. E é tão interessante, né, essa mudança de tempo, porque muitas mulheres tomavam cerveja preta para aumentar a produção de leite. Exatamente. Imagina, né, com Mas álcool. a gente sabe que eu sempre digo pra mãe, que antigamente era cerveja preta, né, que aumentava essa produção. Mas o álcool, querendo, ele deixa a mãe relaxada, né? Então, assim, qualquer outra pessoa, então essa produção aí vai vir mais rápida. Como eu digo para toda mãe, na questão da amamentação, na consultoria, né? Como é que eu vou fazer para amamentar? O segredo é relaxamento. Relaxou, o leite vai fluir, o neném vai mamar bem, a gente vai conseguir aí esse aumento de produção de leite. O melhor é encontrar outras estratégias de relaxamento, que não a gestão do álcool, né? Uma massagem. Porque o álcool tem que ser muito eventual. Eu lembrei agora que até para as crianças pequenas se fazia suco de vinho. Aqui no Rio Grande do Sul, que tem uma colonização italiana, alemã, enfim, tem essa... tomou suco de vinho, Fran? Fala pra nós. Pois então lá, né, na Serra Gaúcha de onde eu venho, não tem se tomava suco de vinho. Era vinho com água e açúcar. Isso, e a criança pequenininha já tomava. Já embriagada. Já um pouquinho, né? Que coisa, né? Um risco muito grande. E também tem muito, eu acho, mito, né, Nelly, sobre a questão dos chás, né, durante a amamentação, já que a gente está falando de aumentar a produção de leite, como, né, muitas mulheres precisam desse efeitinho placebo, assim, né, aquela bengalinha para se sentir mais seguras, mais relaxadas, e acabam usando muito chá, né? Aqui é muito frequente chá de funcho para aumentar a produção, e assim, né, por A diante. gente sabe, né, Fran, que a variável mais importante para a manutenção do aleitamento materno por 6 meses ou mais é a confiança materna. É a variável mais importante dentre todas. Idealmente, a mulher
conquistaria a autoconfiança e não uma confiança sustentada por esses outros mecanismos, né, de suporte. Mas a gente sabe que a mulher está muito fragilizada no pós-parto, então ela pode precisar como que de uma regulação externa, digamos assim, né, de um mecanismo externo que ajude ela a sustentar essa confiança por um tempo, para que depois ela conquiste isso como algo pessoal. Porque a confiança é isso. Ninguém torna o outro autoconfiante, né? A gente pode proporcionar um espaço, uma experiência, a gente pode favorecer a autoconfiança do outro. Mas a autoconfiança é uma conquista, né? É uma conquista que a pessoa precisa fazer, precisa realizar. Então, assim, tem isso também, né? De como nós, profissionais da saúde, quando nós dissermos para essas mulheres, assim, olha, esse chazinho não tem efeito, olha, a cerveja preta não é seguro, olha, isso, né? A gente vai dizendo, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Tá, mas então o quê? Né? Geralmente eu falo, confie em você. Isso. Né? Confie em você, que você tem o alimento próprio para o seu filho, né? Então, tem muita mãe que pergunta se o segredo é confiar em você. Bote ele no peito, deixe ele mamar e vai curtindo aí seu filho. Isso. Né? Lá, geralmente, as mães realmente perguntam, a gente usa, né, fenogrego, chás, tem um chá próprio da mamãe, né, que a gente já encontra aí nas farmácias, mas a gente sabe que é realmente chás que relaxam, né, tipo camomila, erva cidreira, erva doce. Mas é importante dizer que os sites, os materiais, todos eles divergem nas informações, porque a gente não tem estudos científicos que sejam consistentes, com uma base boa. Então, a gente não pode garantir que se for usar o chá de funcho, vai aumentar a produção de leite. E aí também tem que ter o cuidado com a dose, né? Não posso tomar uma quantidade muito grande, porque isso também pode ter algum outro efeito. Eu já ia perguntar isso. Os chás estão liberados? Teve uma mãe que tomou maior parte não, né? Exageradamente o de fenogrego, né? Então, geralmente a gente fala, tome uma xícara por dia, 2 no máximo. E ela fez 1 litro e estava tomando. E ela disse assim, Narliana, eu tô sentindo o meu xixi com um cheiro estranho e o meu suor também, né? Então, eu disse assim, olha, porque qual a quantidade você está tomando? Ela falou, não, eu fiz 1 litro e botei na geladeira e estou tomando, né? Então, às vezes, a mãe desesperada, ela pega informação de outro lugar e, vi na internet que o chá que vai fazer bem. Aí toma 1 litro, 2 por dia, né? E aí acaba fazendo mal. E aí eu falei, vamos diminuir, vamos esperar, né? Aquele sempre, vamos deixar a neném mamar, vamos reordenhar essa mama, porque quanto mais a gente tira, mais produz. E aí aconteceu isso, essa questão de dosagem, né? Então, tudo é tem que ser muito pensado durante a amamentação. Não dá para sair tomando qualquer, né, medicação, substância, até alimentos, né? A cafeína. A cafeína é outro exemplo aí que a gente tem, né? Se não cuidar a dose, também pode deixar o bebê mais irritado, né? Com menos sono. Mas aí a gente está falando aqui, né, Narli, de coisas que a gente vai fazer esse contraponto, mas tem situações que a amamentação tem que ser suspensa, né? Deve ser, assim, uma angústia para aquela mulher que desejou tanto amamentar, mas que por uma questão de saúde precisa ser suspenso. E aí, em que situações a gente vai ter? Situações de algumas doenças, né? Tipo, um exemplo, HIV, uma mãe que é realmente positivo, né? Tem que suspender. Geralmente, essas mães que realmente usam usuários de droga, né? Mães de rua, que a gente sabe que vai ser um ponto mais difícil da gente fiscalizar. Né, essa mãe realmente está aí no pós-parto junto com ela, então geralmente a gente faz logo essa suspensão. Dependências químicas em geral. Porque a gente não tem aquela segurança, né? Será que essa mãe realmente ela vai parar nesse momento para poder cuidar desse seu filho? Então, existe também mães que estão fazendo um tratamento com químio, radioterapia, e essas mães realmente têm que fazer essa suspensão. Tá? E uma novidade que talvez chegue bem logo por aí, né? A questão do HIV, né? Que já tem países e algumas sociedades, a europeia há pouco tempo que já liberou para alguns casos, né? De mães que são HIV, mas que têm um controle muito grande da doença. Que não faz o tratamento da transmissão. Mas que, além de não correr o risco, os benefícios do aleitamento serão maiores do que suspender. Nossa, isso para mim é uma novidade, porque para mim o HIV era assim uma unanimidade, assim, né? Tem que interromper,
tem um risco muito grande da transmissão. Então, aqui ainda estamos com essa suspensão. recomendação. Não, a HIV não amamenta. Mas já existe alguma recomendação, mas tem que ser muito específico. Tem que fazer um exame para ver a dosagem, tem que ver que tipo de medicação. Né? Quanto tempo ela já faz esse tratamento, se faz certo. Porque a gente sabe que tem pessoas que realmente não fazem, né? Tratamento certo. E aí fica tomando remédio, deixando de tomar, depois toma de novo. E a expressão do HIV está tão baixinha que talvez o risco de transmissão reduza bastante, né? Tem algumas pessoas que fazem um controle bem feito. Isso E daí mesmo. talvez esses casos que seriam compatíveis com aleitamento. Que boa notícia. Muito bom. Bom, né? Muito As bom. coisas mudam, não adianta, né? Então tem que estar sempre ligado, atualizado. E é uma boa nova, né? Às vezes mudam para pior, nesse caso muda para melhor. Nali, a tua pesquisa de mestrado, que tu está concluindo agora, ela foi nesse campo, foi nesse contexto, né? Foi de medicamentos e outras substâncias para essas mães que realmente amamentam, né? Ver o conhecimento, se essas mães realmente sabem, se esses profissionais de saúde também sabem sobre essa importância. E aí tu criou um produto? Foi. E qual foi? Um website, né? Chamamos aí com o nome de Amamos, que é para realmente lembrar aí amamentação, medicamentos e outras substâncias. Ótimo. Amamos, né? Procure no Google. Amamos. E lá tem todas as informações, porque a gente pegou do manual do Ministério da Saúde, né? Sobre o Ministério da Saúde tem esse guia de uso de medicamentos e outras substâncias. Então, a gente colocou nesse website na busca, né, feito por categorias, riscos, e lá tá todos os medicamentos com essa separação. Ele é uma fonte segura para consulta. Isso. De pais, mães, de profissionais, né? Que bom. E nesse site, então, você também deixa claro ali quais são as medicações compatíveis com a amamentação. Isso, que ele está separado, né? Então, a gente usou como realmente a base, o guia, que está lá com os medicamentos contraindicados, compatíveis e incompatíveis. Quer falar para nós um pouquinho sobre quais seriam compatíveis? Até para tranquilizar uma mãe que esteja nos escutando. Compatíveis, né? No caso, assim, de antibióticos, cefalexina, essa mãe pode estar tomando, né? Amoxicilina. Não, que é contraindicado, né? Questão que também tem lá, questão de uso, né? De drogas, maconha, cocaína, mas também tem outros medicamentos como cilatopram, né, que no caso aí de antidepressivo que não pode, e aqueles que realmente atenção, a gente fala assim, atenção, que pode ser tomado ou não, né, como dipirona, o paracetamol, quando a gente coloca lá, realmente ele já deixa como compatível. Com a amamentação. Eu acho que essa informação que eu tive era relativa à gestação, que não é assim tão inofensivo assim, mas com a amamentação então é compatível. Mas claro que sempre a gente tem que lembrar, né, que qualquer uso de medicação, tem que tanto passar por grávidos por ou por gestantes, tem que passar por profissionais, né? Não é só lá fazer essa busca no website ou em artigos e achar que realmente pode, né? Porque cada caso é um caso. Né? A gente tem que ver, e a gente tem que ver como é que está essa mãe, né? Tanto na amamentação, o que ela realmente está passando, para poder a gente guiar, né? Um profissional de saúde guiar e fazer o que é correto. Ótimo. Naliana, muito obrigada pela tua presença hoje no programa. Tenho certeza que foi muito elucidativo para muitas famílias, mães, né? Então, valeu por hoje. Obrigada. Muito bom. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_jbenedetti e o do mestrado é @ppgsmiufn. O meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. Me pega do colo.